cada um de vocês aqui me traz muita alegria e satisfação. Tem um monte de gente que vai chegar depois só para o almoço, o que promete que o almoço também vai ser muito bom, né? Familiares, né, que têm compromissos em outras igrejas, eles vão para suas igrejas, mas depois vêm aqui para cá almoçar junto com a gente. Então, com certeza vai ser um momento muito agradável também. Nós vamos dar início ao nosso culto de celebração pelos 123 anos da IPI do Brasil. Tradicionalmente, costumamos chamar esse culto do 31 de julho. Culto do 31 de julho, porque reforça a data e a importância que ela tem, não só para o cenário evangélico brasileiro, mas principalmente para nós que fazemos parte dessa igreja, né? Então, vá acalmando já o seu coração, entrando em sintonia e conexão com Deus, para que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Nosso culto hoje não vai ser transmitido ao vivo, a gente está gravando o culto, e hoje, a hora que for 19h30, a gente solta o culto, no horário normal dos nossos cultos, a gente solta a transmissão, tá joia? Vamos celebrar a Deus. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele sei pra onde eu devo ir. Tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo que eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá.
sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, mesmo que eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim, tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, mesmo que eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vocês são todos e todas bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. É o próprio Deus que nos acolhe aqui na sua casa, com seus braços paternais, nos recebe nesta que é uma data extremamente importante para nós, não só pelo marco e pelo registro histórico, mas importante, porque aqui na Vila Toninho, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil tem vivido e sobrevivido na força e no poder de Deus e do Espírito Santo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder pelos 123 anos da IPI do Brasil. E a Ele nós vamos celebrar nesta manhã. Vocês podem se assentar. Culto festivo, muitos amigos, muitos familiares aqui juntos com a gente. A minha alegria pela presença de vocês, todos que nos visitam, destacando a presença ilustre do nosso reverendo José dos Passos, acompanhado da Eliana, sua esposa. Reverendo José dos Passos, pastor, jubilado do nosso presbitério Rio Preto, que prontamente convidado aceitou vir ser o pregador desta noite no nosso culto de aniversário. Reverendo José dos Passos, para aqueles que estão há mais tempo aqui na igreja, se lembram dele. Foi pastor desta igreja lá no início do período da sua organização. Não é? Logo depois da organização, 2 anos ele vem e pastoreia essa comunidade. Então, a oportunidade para muitos irmãos revê-lo, rever a Eliana. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela presença, meu irmão. Bem, 123 anos. Uma história que precisa sempre ser recontada. O culto se chama 31 de julho, porque no dia 31 de julho de 1903, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana no Brasil estava reunida em São Paulo. E naquela ocasião, um grupo de homens, 7 pastores, 15 presbíteros, apresentam algumas plataformas na esperança de revitalizar, na esperança de reformar algumas coisas que os incomodavam. Uma delas, a questão pela liberdade em relação à igreja norte-americana. Na época, ainda, os Estados Unidos exercia muita influência naquilo que se decidia aqui no Brasil, e esse grupo de pastores queria uma autonomia maior, queria de verdade uma igreja que fosse independente dos Estados Unidos. Então, se alguém te perguntar um dia, por que é presbiteriana independente, né, Pedro? É independente porque nós quisemos essa independência em relação aos Estados Unidos, à igreja norte-americana. Movido também por questões da formação teológica e da educação cristã. Havia uma disputa a esse respeito, onde se instalaria o seminário no estado de São Paulo, se na capital, se no interior de São Paulo. Essa disputa havia, e era uma coisa que incomodava também aos pastores nacionais. A disparidade entre
pastores brasileiros e pastores norte-americanos. A igreja presbiteriana na época tinha um número muito grande de pastores missionários que compunham o Supremo Concílio aqui no Brasil, e isso trazia prejuízos para a autonomia da igreja. E por fim, aquela que é a gota d'água ou o motivo mais aparente para a decisão que foi tomada naquela noite do 31 de julho de 1903, a questão maçônica, que há muito tempo vinha sendo discutida, e este grupo apresenta a plataforma mostrando a incompatibilidade da fé cristã com a maçonaria. Ou seja, para esse grupo de irmãos, era impossível que alguém que professasse a fé cristã fosse membro e participasse das práticas maçônicas. Isso foi amplamente discutido. Esse grupo era minoritário, perdeu na votação, ou seja, lá em 1903, houve a manutenção, pela manutenção dos membros maçons continuarem podendo exercer a sua prática maçônica. Essa foi a gota d'água para que um grupo de homens, capitaneados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, ali naquele momento, se levantasse e dissesse da incompatibilidade de continuar pertencendo a esta denominação. E por esse motivo, eles saem dali, se dirigem a pé até a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, também chamada de Catedral Evangélica, e ali, cantando o hino Pendão Real, que depois viria a se tornar o hino oficial da nossa denominação, eles fundam aquela que seria a Igreja Presbiteriana Independente. Ela surge por convicções teológicas, ela surge por convicções eclesiásticas, ela surge por convicções de que brasileiros deveriam pensar a respeito da missão entre brasileiros. Mas ela surge, mais do que tudo, pela vontade que estava no coração de Deus, e isso fez com que 123 anos depois, estejamos nós aqui na Vila Toninho, na IPI da Vila, celebrando o aniversário e a criação desta igreja. É uma história bonita, repleta de momentos extremamente felizes, de momentos um pouco mais tristes, de momentos difíceis, de momentos em que a igreja caminhou. Essa igreja foi chamada de Igrejinha dos Milagres no seu início. E hoje, em pleno século 21, precisamos voltar a experimentar desses milagres que Deus fez no início da sua comunidade, no início desta igreja. Que Deus possa abençoar a nossa querida Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Que Deus possa abençoar a nossa querida Igreja Presbiteriana Independente da Vila Toninho, de tal forma que sejamos, sempre e cada vez mais, uma igreja fiel à palavra de Deus, fiel à missão que Deus deu para ela aqui nesta localidade. Fidelidade. Esta é a palavra de ordem para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil no século 21. Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos orar adorando o nome do nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, bondoso Deus e bondoso Pai, porque o Senhor é o Senhor da igreja. Nós louvamos e adoramos o teu santo e poderoso nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. A memória que temos, ó Pai, pela comemoração do aniversário da nossa igreja, enche os nossos corações de contentamento, mas acima de tudo, enche os nossos corações e mentes do sentimento de louvar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito na vida desta igreja ao longo de 123 anos. Senhor, louvado seja o teu nome para todo e todo o sempre. Esta, Senhor, é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando a Deus.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. É tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar as minhas mãos pra dizer que pertenço a Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que pertenço a Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Se você pertence a Deus, uma salva de palmas para Ele, né? Glória a Deus. Que alegria estar aqui junto com os irmãos, né? Culto especial. Pode se assentar só um minutinho? A gente vai fazer uma leitura em Efésios. É bom agradecer a Deus, é bom a gente estar na presença de Deus, né? Gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu vou acompanhar a leitura. Dá para ler ali sim. Vou acompanhar a leitura com vocês, Efésios 5, 18 até o 20. Eu vou ler junto com vocês ali. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração,
sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sempre dando graças a Deus, e é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos orar para agradecer a Deus por todas as bênçãos, pelo amor, bondade e misericórdia com o que Ele tem nos tratado. Então nós vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, o Senhor é o dono das nossas vidas, ó Pai. Acabamos de cantar que pertencemos a Ti, Senhor. Somos Tuas ovelhas, ó Pai, e o Senhor tem cuidado de nós com muito amor, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela bondade, pelo amor e pela misericórdia. Muito obrigado pelo café da manhã que acabamos de tomar juntos, ó Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Muito obrigado pela comunhão e pela Tua presença nesse lugar, ó Senhor. Pai, nós queremos, cada um de nós agora, dizer muito obrigado. Louvores, honras e glórias sejam todas entoadas a Ti, Senhor Deus, nesta oração, nos hinos, ó Pai, como forma de gratidão por tanta bondade com que o Senhor nos trata. Recebe, ó Pai, esse culto e recebe toda a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando e agradecendo a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Maravilhosa graça de Cristo, nosso Deus, amém? Você veio preparado para adorar a Deus com o teu dízimo, a tua oferta, fique à vontade nesses momentos agora. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça, Seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a vida entregou para me resgatar. pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória! Glória a esse Deus maravilhoso. E nesse momento a gente vai sair do nosso lugar, dar um abraço gostoso no nosso irmão, aproveitar essa comunhão, amém? Quero que valorize o que você tem. Você é você, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angustiador nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo
Maravilhoso Deus. Vamos se sentar, meus queridos. Vamos fazer uma leitura em 1 João. Temos que entrar na presença de Deus e nos confessar, entregar as nossas vidas a Ele sempre, estarmos sempre diante da graça de Deus, amém? Vamos ler esse texto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, amém? Vamos orar, ter um minutinho de oração silenciosa aí, cada um com o seu pensamento. Vamos falar com Deus. Pai querido, na Tua presença, Senhor Deus, nos derramamos, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus. Colocamos diante de Ti, ó Pai, os nossos pecados, ó Pai, as nossas falhas, Senhor Deus. Toda a nossa natureza ruim, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o sangue do Teu Filho, ó Pai, seja passado sobre nós, ó Pai. Nos abençoando, ó Pai, nos limpando, ó Pai, nos tornando, ó Pai, dignos de Ti, ó Pai. Que esteja, Senhor Deus, abençoando a cada um de nós aqui, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Seja, ó Pai, sempre conosco, ó Pai. Que possamos, ó Pai, sempre lembrar de Ti, ó Pai, em todo o tempo, Senhor Deus. Toca os nossos corações, ó Pai. Limpa, ó Pai, os nossos corações, ó Pai. As nossas mentes, Senhor Deus. Possamos, ó Pai, realmente, ó Pai, nos entregar a Ti, Senhor Deus. Graças te damos, ó Pai, pelo Teu Filho, ó Pai. Porque pelo sangue dele derramado, Senhor Deus, temos, ó Pai, a convicção, ó Pai, do perdão, ó Pai, da santificação em Ti, Senhor Deus. Graças te damos pelo Teu amor, ó Pai, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E pela bondade do nosso Deus, estamos aqui. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, Contarei a bondade de Deus. Sua doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e vou na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
fosse voz que me guie em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Vocês podem se sentar. Acompanhado aqui da Dona Lloyd, vice-presidente do conselho, nós temos o prazer e a honra de convidar o reverendo José Santos dos Passos para vir aqui à frente. Ele é o pregador da noite, como disse no início do culto. Reverendo José dos Passos, pastor jubilado do nosso presbitério Rio Preto. É de uma geração anterior à minha, e sempre que eu converso com pessoas da geração do reverendo José dos Passos, eles me falam de algumas referências que nós tivemos aqui no nosso presbitério, né, que contribuíram no passado para que o presbitério Rio Preto estivesse no lugar onde está hoje. Bom, da minha geração eu também tenho algumas referências na vida pastoral, né, e José dos Passos é uma dessas referências. Pelo exemplo,
dedicação a Deus e pela forma como ele conduziu o seu ministério durante toda a vida. É um exemplo para mim, Zé, e é uma alegria ter você aqui, fazendo uso desse púlpito que é teu, já foi teu, e está com a gente nesse dia feliz e alegre. Mesmo sentados, vamos orar uma oração por iluminação, pedindo para que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Dona Lloyd. Senhor Deus, entramos agora na Tua presença, Senhor. Gratos, Pai, por esse momento tão especial na nossa igreja, Pai. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, neste momento também, pela vida do reverendo José dos Passos, Pai. Oh Deus querido, muito obrigado pela vida dele, da Eliana, Pai, de sua família. Pai, neste momento eu venho te pedir, Pai, que o Senhor esteja, Pai, iluminando a sua mente, Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, que Ele possa, Senhor Deus, estar falando aos nossos corações, Pai, que agora neste momento, Senhor, Teu Filho vai ministrar a Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, que o Espírito Santo quer nos falar neste momento, Pai. Usa o Teu Filho, Pai, grandemente, Pai, grandemente, Senhor, para falar aos nossos corações, Pai. E nós já te agradecemos, Senhor, pela presença do Espírito Santo, Senhor, na nossa vida e na vida do Teu Filho, que vai nos trazer a Tua palavra, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Está gravando? Bem, queridos, é uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã, pela oportunidade que o Senhor está me concedendo de voltar a essa igreja. Faz 11 anos que eu saí daqui, para 12, né? Então, este é um momento assim diferenciado, não só na minha vida, na vida da Eliana, mas também pela oportunidade de voltar a um local por onde eu já passei. Minha esposa Eliana, companheira, para quem não a conhece, a Eliana, eu fiz um convite para a Eliana em 1992, para que ela me acompanhasse ao Tocantins, Palmas, como companheira. Eu estava no Rio de Janeiro, perto do Rio de Janeiro, fazendo um curso de missões. A Eliana estava em Dourados, trabalhando na missão Kaiowá, com tribos indígenas. Demorou alguns meses, depois da cartinha enviada, aceitou, nós nos casamos. Final de dezembro, começo de janeiro, a gente já estava no Tocantins. Eu estou nesse presbitério desde 1978, quando eu fui recebido pelo presbitério, naquela época araraquarense, para posteriormente me tornar pastor, e daí não saí mais. Mas eu estou na igreja desde o final de 1970. É interessante, irmãos, como que a vida é e como ela acontece, né? Uma coisa é você viver a sua vida do seu jeito, da sua forma. Outra é você viver a vida cristã pautada pela presença de Deus na sua vida. E há uma diferença muito grande quando a gente
diz assim: olha, Senhor, eu me entrego, como a gente acabou de cantar, né? Eu me rendo, eu me entrego, eu deixo o Senhor fazer todas as coisas, mas nem sempre é assim. Na maior parte das vezes a gente quer fazer a vontade da gente, o desejo da gente, quer andar do jeito que a gente quer, não é? E a partir daí é que, como diz o pessoal, é que dá ruim. Na linguagem bem simples. Marquinhos disse bem, eu venho de uma geração, e o reverendo Josué, o reverendo Rui, o reverendo Nildir, e vai por aí afora. De cada um deles aprendi uma coisa. Tem princípios desses pastores que me acompanham até hoje. Carrego coisas assim que são extremamente importantes para a minha vida. E ele não está aqui, né? Mas ele está no presbitério. O reverendo Raul tem um dito, né? Dentre muitas coisas que ele fala, mas uma delas que eu carrego comigo é esta: quem pergunta quer saber. O pastor Raul sempre diz isto, né? E essa é uma das coisas que literalmente me acompanha. Obrigado, igreja, na pessoa da sua vice-presidente, né? Presbítera Lloyd, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta manhã. Epístola de Paulo a Filemão. Epístola de Paulo a Filemão, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente pelo pleno conhecimento de todo bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu, Paulo, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil e atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que uma bondade por obrigação, mas que seja uma bondade de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima da escravidão, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, porém, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele te fez, ou se ele te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta.
Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar, que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo a você. E ao mesmo tempo, prepara para mim uma pousada, pois espero que, por vossas orações, eu vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. São 25 versículos de uma epístola que Paulo manda a uma igreja, manda a uma pessoa específica, né? E Filemão, até certo ponto, é essa pessoa que recebe essa carta de Paulo. Eu tenho me perguntado, né, quando o reverendo Marcos coloca que celebramos 123 anos da igreja, e ele disse para mim exatamente isso, né? Ó, pastor, é um culto de aniversário. Ok. Quando a Igreja Presbiteriana Independente, né, hoje, Igreja Presbiteriana Independente surge, ela surge com um nome bem característico e importante, né, que, como diz a história, se a gente não dá uma mexida de vez em quando, ela fica no esquecimento. Quando ela nasceu, ela nasce com o nome de Igreja Presbiteriana Independente Brasileira. E quando eu olho para a história, e vejo o quanto que a gente se esquece dela. Quando a gente fala de plantação ou de implantação de uma nova igreja dentro de um país nosso, a gente se lembra exatamente de quem? De quem que os irmãos se lembram? Tem um nome que é dito muito normalmente sobre essa pessoa que é, vamos dizer assim, o implantador ou o plantador da igreja no Brasil, ou da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual nós saímos. Alguém pode me dizer? Quem? Não escutei, o pastor está falando, mas parece que os irmãos não se lembram, né? Simonton. É incrível que a igreja, na verdade, ela acaba sendo organizada lá ele chega lá em 1959, 859, é mais ou menos aí que a igreja surge. Mas foi exatamente aí que a igreja surgiu? E uma coisa que eu estou começando a me perguntar, né, e me questionar na questão da história, é que nós somos calvinistas. É isso, né, Marquinhos? Nós somos calvinistas. E, sendo calvinistas, por que nós não falamos, por exemplo, de Calvino? Por que nós lembramos lá do presbiteriano, Simon, mas não lembramos de Calvino? Calvino está na Gênesis, eu posso afirmar isto, na Gênese da plantação da igreja no Brasil, porque ele foi convencido por um grande estadista a enviar missionários para o Brasil por volta do ano de 1550. Já imaginou? O Brasil foi, segundo a história, descoberta quando mesmo? Em 1500. Não é isso? 1500? Os historiadores estudantis aí sabem melhor do que eu. Em 1500,
50 anos, um pouco mais de 50 anos depois, Calvino já estava enviando missionários para o Brasil. Deu certo? Não. Não deu certo e a gente se esquece da história. Mas nós temos uma segunda tentativa, que foi com a questão dos holandeses. A gente se esquece disso também. Até chegar aqui, no ano de 1850, um pouco mais de 1850, que de fato as coisas começam a acontecer. Eu estou chamando a atenção de vocês para isso, irmãos, porque dentro desse texto que nós lemos, algo que às vezes também a gente se esquece, que literalmente muito é falado nos nossos dias, é sobre uma tal de parceria. Alguém já ouviu falar sobre isto? Parceria. Hoje você ouve muito falar em parceria, colaborador ou cooperador. Quando nós olhamos para essa questão da parceria, temos uma palavrinha bem pequenininha que a gente usa bastante. E essa palavra a gente fala dessa forma: koinonia ou comunhão. Os irmãos já ouviram falar nessa palavrinha pequenininha? Comunhão. O koinonia a gente não fala, não é? Mas a gente fala o quê? Comunhão. Então, queridos, vamos começar a traçar aqui a nossa palavra nessa manhã a partir daqui. Por quê? Porque quando eu falo em colaborador, e aqui o apóstolo Paulo diz assim, eu, Paulo, prisioneiro, e o irmão Timóteo, e ao amado Filemão, também nosso colaborador. Esse colaborador aqui, ele vem de uma palavra chamada sinergos, ou que vem da sua palavra maior, koinonia, que significa o que isto aqui? Colaborador, aquele que trabalha junto. Olha que interessante, não é? O que o Paulo está dizendo? Paulo, eu estou falando com você, ó Filemão, porque eu sou prisioneiro, e o irmão Timóteo está comigo na prisão, né? O Filemão, e eu estou mandando para você, Filemão, porque você também é nosso colaborador, ou seja, você também é aquele que trabalha junto comigo na propagação do Evangelho. A partir daqui, eu começo a olhar para a questão da comunhão, e a comunhão, ela diz o seguinte, que o foco da comunhão está exatamente no vínculo espiritual e no vínculo da intimidade. A palavra do Senhor diz assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que os buscam. E aí, quando eu olho para essa palavra, comunhão, ela é o quê? Koinonia. Então, um ponto inicial é que a koinonia me leva à intimidade. E essa intimidade, a união de vida. E aqui é a questão de partilhar as coisas. Partilhar situações, partilhar sentimentos, partilhar experiências que vêm dentro dessa colocação de koinonia. Aí você olha para a igreja, e quando você vê nisso aqui, onde é que está o foco? Qual que é o ponto central que se olhar nessa perspectiva? É de você estar ligado a Deus, ligado aos irmãos, pela ação do Espírito Santo, vivendo. E este aqui é um ponto importante, vivendo em harmonia, ou vivendo harmonicamente. Então, isto é koinonia quando eu olho para o lado da intimidade. Mas se olhar a koinonia a partir da parceria, o foco acaba sendo outro.
O foco desta parceria me leva para uma ação efetivamente prática em tudo aquilo que eu vou fazer e vou realizar. Então aqui a koinonia, ela aparece como um trabalho, uma ação conjunta. E qual que é o foco? Fazer. Realizar. Então, aqui nós temos sócios na realização do trabalho. Olha, Marcos, que coisa interessante. Sociedade. Por isso que você vê Paulo dizendo assim, mas alguém diz assim, mas eu plantei. E aí o outro vai dizer assim, mas o que você plantou, eu reguei. E aí vem o outro e diz assim, você plantou, o outro regou, mas quem colheu fui eu. A sociedade faz com que a gente trabalhe harmonicamente. Eu posso dizer que mesmo no casamento nós temos o quê? Uma parceria. Conversando com alguém, essa pessoa disse assim para mim, pastor, sabe de uma coisa? Eu não preciso de uma esposa ou de um marido, o que eu preciso é de parceiro. E é impressionante isto, porque o casamento também me leva a um ato de parceria. Me leva a situações assim que são literalmente importantes. Então, queridos, vamos olhar um pouco mais agora para o texto, tendo esta visão geral de tudo aquilo que a gente faz. O texto, quando a gente olha para ele, diz assim, na verdade ele tem duas pessoas só. Ele tem Filemão de um lado, que é o nome para quem a carta foi mandada, ou para quem ela foi enviada. E aqui também tem um escravo. Um escravo tem aqui, o chamado Onésimo. E sabe, queridos, essa é uma outra coisa que a gente se esquece, eu não vou entrar nessa situação, que o fundador da nossa igreja, ele era anti-escravagista. Tanto que, lá por volta de 1890, um pouco depois, uma das coisas que ele defendia era a libertação. Ele era libertador. A gente se esquece, mas é só uma lembrança. E com isso, queridos, nós temos duas pessoas, o Filemão de um lado e o Onésimo do outro. Um era o patrão, o outro era o escravo. O escravo, por sua vez, ele foge. Então, não sabemos aquilo que literalmente aconteceu para que ele pudesse fugir. E agora, para onde eu vou? Sigo o meu caminho ou volto para casa? Sabe, queridos, e aqui a gente tem que acrescentar com essas duas pessoas, pelo menos mais uma que é Paulo, e temos que colocar mais uma quarta pessoa aqui, que é aquele que faz todas as coisas acontecer dentro das nossas vidas, que é Deus, aquele que age por meio do Espírito Santo que fez a obra em Jesus Cristo na cruz do Calvário, que ressurge ao terceiro dia, ou seja, a Trindade, mas vamos pensar só nessa forma. Então, queridos, o objetivo dessa carta foi, na verdade, mostrar para o Filemão algo que tinha acontecido na vida de um escravo. Por quê? Porque ocorre que em meio ao seu aprisionamento, aquele homem foi gerado para Cristo nesta circunstância. E às vezes eu fico pensando, como é que você vê experimentar uma situação de prisão, encarceramento,
e no encarceramento você gerar uma nova vida, que nesse caso foi o Onésimo, foi gerado dessa forma. Eu fico pensando, como viver uma vida cristã, viver ao lado de Jesus, sabendo que quem me gera foi um homem que estava preso. Vou eu viver preso também? E assim é, irmãos, que na vida o sofrimento ele vem de diversas formas e maneiras, e Paulo vai dizer exatamente isso. Olha, eu vivi naufrágios, eu vivi sendo perseguido, eu vivi muitas vezes passando fome, eu vivi muitas vezes, quer dizer, ele vive a experiência, e nessa experiência pessoas são chamadas. Quando ele carrega Timóteo consigo, por exemplo, a experiência dele foi essa. Ele chegou num determinado lugar e ali ele foi apedrejado, tido como morto, jogado lá em qualquer lugar. Ele vem, se levanta depois disso, vai lá, ó Timóteo, vamos comigo. De sem consciência, minha irmã, eu não vou fazer isso, né? Seguir uma pessoa que aparentemente vive sendo perseguido, e vivendo dessa forma. Mas o problema não é seguir pessoas, o problema é seguir Jesus. Então o nosso foco é completamente diferente. Olha que interessante isso, Quer dizer, então a relação, de Onésimo com o Filemão e a entrada de Paulo nesta história é mostrar exatamente como que a vida daquele homem foi completamente transformada. Daí a gente fica pensando, a pessoa vai, mata, rouba, causa o latrocínio e vai por aí afora, ele é aprisionado, fica lá 20, 30, 40 anos, 40 não porque não tem jeito, 30 anos numa cadeia, lá ele se transforma, sai, chega aqui entre nós e diz assim: eu matei, eu roubei, eu fiz tudo o que tinha que fazer, fui preso, me converti e agora eu sou um servo de Jesus. O que você vai dizer? Você vai olhar meio torto para essa pessoa, não é verdade? Porque a gente não acredita que uma pessoa que fez tudo isso possa ter uma nova vida. Quando a gente olha nessa perspectiva para o Onésimo, é impressionante, porque Onésimo roubou? O texto não fala. Ele matou? O texto não fala. O que ele fez não se sabe. A única coisa que se sabe é que ele era um fugitivo. Pronto. E nesta fuga é que ele se encontra com Jesus por meio da ação do apóstolo Paulo. Queridos, olha como que é importante. É importante a sua vida ser meu parceiro, que você seja meu parceiro. Que você seja meu parceiro, que você seja meu parceiro na realização da obra de Jesus nessa terra. Eu estava lendo um livro, um livro que conta a história da igreja no Brasil, de um pastor presbiteriano independente chamado Temudo Lessa. E eu, interessado em algumas coisas daquele livro, fui lendo, e quando eu terminei o livro, eu fiquei frustrado. Frustrado porque aquilo que eu queria que ele dissesse, por ele ser parte da história de 1903, ele não conta. Impressionante isto. Ele não conta. Mas aí eu descobri como que o pessoal trabalhava antigamente e me impressionava o quanto que aquele pessoal andava. Quando eu olho assim, por exemplo, eu descobri a partir daí que a primeira igreja
não é, na verdade, de 1906, né? Ela tem duas datas. Ela tem uma data de 1890, mais ou menos, quando a igreja, a primeira IPI é organizada, dá a descrição, mas o que aconteceu? O pastor esqueceu de comunicar ao presbitério, então não valeu, vai pela segunda vez. E o Temor do Leste estava nas duas. Sabe, queridos? Então, a gente olha e vê que para realizar o trabalho do Senhor, a gente precisa de parceiros na obra. Então, eu preciso de você, preciso de você, preciso de você, preciso de você. Ninguém que tenha recebido Jesus como seu Senhor e Salvador não deixa de ser parceiro, porque quando ele deixar de ser parceiro, ele não é, na verdade, alguém participante do reino, não está na comunhão, como a gente costuma dizer normalmente. Falta alguma coisa. Então, queridos, veja, o que o apóstolo Paulo vai pedir então para o Filemão? Vamos ver? Recebe de volta. Recebe de volta. Entendeu, dona Loide? Recebe de volta. Recebe o escravo convertido de volta na tua casa. Como readquirir a confiança em alguém que de repente, não é, causou um dano e agora ele diz assim, o Paulo, o Filemão, recebe de volta. Você vai ler aí no texto, ele está dizendo isso, recebe de volta. E ele diz até muito mais que isso, receba, não a ele, mas receba o meu coração, receba como se fosse a mim, Paulo, você recebendo. Não é outra pessoa, eu estou enviando ele para você, recebe. Então, queridos, é interessante isto, não é? Que apesar de todos os acontecimentos, não é? E ele ter se convertido, agora Paulo diz assim, olha, eu poderia tê-lo comigo, mas eu não quero tê-lo comigo, se você não consentir. Então, primeiro recebe, e aí você toma a decisão que você quer tomar depois, porque agora ele não é teu escravo, ele não é mais escravo, ele é um servo livre em Cristo Jesus, teu igual. Olha só como são as coisas, não é? Essa é a primeira situação que Paulo coloca para ele, receba de volta. A segunda coisa que não deixa de ser algo de Paulo, também colocado, não é? Sabe de uma coisa? Eu quero ter o consentimento para que ele volte para mim. Na igreja, as coisas acontecem dessa forma, não é? Eu me lembro do presbítero Eli Orsi, uma vez ele disse assim para mim, né? Zé, é interessante que como que a igreja, ela quer só ficar dentro do seu mundinho, né? Um povo feliz. Ele fica ali no mundinho, tal, está tudo pronto. Não. O que é que na verdade Deus faz? Primeiro, Deus chama você das trevas para a luz, ou seja, tira você das trevas e traz aqui para a luz. Ok, você entrou na luz agora, você é um servo de Jesus. Aí o que ele faz com você? Ele pega você e diz assim, agora você vai. Agora você vai. Então, às vezes a gente sai de lá, vem para cá, chega aqui e não quer sair mais. É bom estar aqui. Olha que coisa gostosa. Foi assim que os discípulos estavam quando pós-morte de Jesus, todos juntos lá. O que fizeram? Uma perseguição foi levantada, foi a forma que Deus fez para que aqueles discípulos saíssem por todos os lados. Nós não queremos sair, porque é melhor estar aqui. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo diz aqui, olha, Onésimo tem
o significado bíblico de alguém que é útil. A questão de útil, utilidade, não é? E aí vem o apóstolo Paulo e diz assim para ele: olha, sabe esse homem que tem como a sua gênese ser útil? Ele te era inútil. O que você faz com uma coisa inútil? Joga fora, vai para o lixo. Bem, isso a gente pode colocar entre aspas aqui, porque o que é lixo para você pode ser uma coisa boa para mim. E sabe, queridos, o apóstolo Paulo diz assim: ele te era inútil, mas agora ele te é útil. Queridos, pense bem nisto. Não existe pessoa inútil na presença de Deus. Aquele que está em Cristo é literalmente uma nova criatura. E uma nova criatura, ele sempre será bem-vindo, sempre será útil, desde que ele se coloque, né, na realização, ou se coloque à disposição do Senhor Jesus. Então, quando eu comecei falando na questão do colaborador, você precisa ser um colaborador que quer trabalhar juntos. Você precisa também ser esta pessoa que está focado no dividir as experiências que vai trazer um crescimento para a sua vida. Mas também você precisa estar ligado nessa questão do fazer e do realizar. E eu quero terminar dizendo isto aqui, né? Veja o que o apóstolo Paulo diz, né? E isto aqui, será que a gente teria coragem de fazer também? Ele causou algum dano para você? Ele te deve alguma coisa? Ele te deve alguma coisa? Adriano, põe na minha conta. Põe na minha conta que eu vou pagar. Eu não sei quanto que é, mas põe na minha conta. Né, meu irmão? Põe na minha conta. Será que eu faria isto hoje? Será que qualquer um de nós faria isto hoje? Põe na minha conta, Paulinho. Põe na minha conta, Saulo. Pode pôr que o Saulo vai pagar, né? Que o Paulinho vai pagar. Ó, que o irmão vai pagar, que o seu Pedro vai pagar, que o Marcos vai pagar. De jeito nenhum. Mas o apóstolo Paulo diz assim: olha, põe na minha conta, porque eu vou pagar. E sabe de uma coisa, Filemão? Você deve a mim até muito mais do que isso, até a sua vida você deve a mim. E tem mais uma coisa. Dona Conceição, prepare a casa, porque eu vou pousar lá na sua casa, vou dormir lá na sua casa, vou ficar um período lá na sua casa. Ele não pediu assim: olha, você pode, não, eu vou. Lembra que Jesus fez lá com o homem que estava lá em cima da árvore? Ó, desce que eu vou ficar na sua casa hoje. Ele não pediu. Eu vou lá na sua casa hoje. Sabe, queridos, é isso que Jesus, não é? É isso que Paulo está dizendo para Filemão, daquilo que aconteceu com Onésimo e daquilo que ele, Paulo, estava disposto a fazer. E você, meu irmão, está disposto a fazer o quê? Você está disposto a realizar o quê? A fazer de que forma, de que maneira? Ser parceiro é uma das boas coisas as quais você pode ser parceiro. Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão, pelas palavras que nos desafiam a uma vida de comunhão, uma vida comunitária e uma vida de entrega uns aos outros. Essa carta
nos aponta e o irmão nos lembra a respeito da vontade de Deus para nossas vidas, para nossa igreja, em tempo de aniversário. Bem, em dia de festa, nós também gostamos de apresentar para toda a igreja as pessoas que estão chegando e se tornando membros da nossa comunidade. Assim como Paulo escreve a Filemon, reapresentando Onésimo como alguém novo, em uma nova vida, em novidade de vida, Aine e a família, eles são recebidos hoje na nossa igreja por transferência, vindos da nossa igreja lá do Eldorado. Eles não puderam estar presentes aqui com a gente pela manhã, mas se tornam membros da nossa comunidade através de transferência. E no próximo culto nós traremos ela aqui à frente para orar e apresentá-la de forma mais clara para todos vocês. Mas hoje nós temos a alegria e o prazer de receber por batismo e pública profissão de fé ao Pedro, que está aqui, não é? acompanhado da Sofia, que não podia ser diferente, mas principalmente da Letícia, a sua mãe, acompanhando o Pedro nesse momento tão importante para a nossa vida, assim como também recebemos a Estela, membro da nossa igreja também. Ela será recebida por pública profissão de fé, oriunda da igreja quadrangular. Mas eu quero primeiro chamar o Pedro para vir aqui à frente. Pedro, isso, muito bem, fica de frente aqui para todo mundo. O Pedro, esse jovem bonito, ontem no grupo de jovens da nossa igreja, todos eles combinando para virem vestidos de forma social, o Léo lá no fundo, o Pedro ali também, todo mundo bonitão aqui hoje, né? O Pedro tem estado com a gente já há bastante tempo na igreja, já tem servido, está sendo treinado para ajudar lá na mesa de som, aprendendo toda a parte técnica lá junto com o Guilherme, para que o Guilherme possa ter também um descanso, poder revezar com alguém ali à mesa. O Pedro tem se disposto a isso, mas mais do que isso, o Pedro tem com fidelidade ao longo de todo esse ano, todos os domingos pela manhã, participado comigo no discipulado aqui dos jovens e adolescentes, né? Sempre muito interessado, sempre fazendo muitas perguntas, e é alguém que eu aprendi a amar, não é? E me preocupo muito sempre com ele e assim com todos os nossos adolescentes e jovens. O Pedro contou um pouco da história dele para mim ontem, não é? Aqui para mim, e nós estávamos aqui reunidos, e por onde ele já passou, um pouco da história, um pouco da família, e foi muito gostoso o tempo que nós passamos aqui ontem, não é? E hoje nós apresentamos ele para a igreja, mas esse momento é um momento em que nós o apresentamos também para a igreja, não apenas como um rito de iniciação, o que significa o batismo, mas também e principalmente pelo simbolismo que o batismo representa, sendo um dos sacramentos da igreja, em que a pessoa recebe, pelo derramar da água sobre sua cabeça, pela aspersão da água sobre a sua cabeça, simbolizando a regeneração, a renovação da vida, a renovação do Espírito Santo de Deus, e essa água derramada sobre a sua cabeça
apresentando ele como alguém que passa a fazer parte do time de Deus, do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. O batismo, junto com a ceia, da qual participaremos daqui a pouquinho, são os dois sacramentos da igreja, que de maneira misteriosa o Senhor Jesus revela o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça é derramada sobre todos nós. Por isso, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil orienta e aconselha a todos os seus membros a apresentarem os seus filhos ainda na infância para o batismo, para que eles possam já experimentar dessa nova aliança conquistada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, pelo derramar do sangue de Jesus por cada um de nós, fazendo parte então desde a tenra infância desse povo de Deus. Mas aqueles que vão se achegando ao longo da nossa caminhada, precisam receber, pelo simbolismo que a água tem, essa nova fase da vida, que é simbolicamente iniciada a partir de que a água é aspergida sobre a cabeça. E o Pedro faz isso hoje. Ele se apresenta então como alguém que busca de Deus e da igreja do Senhor Jesus, sua representante na terra, busca uma vida de maior comunhão e proximidade com Ele. Eu quero convidar para me acompanhar aqui à frente todos os membros do conselho, para estarem aqui à frente, a dona Lloyd, o Adriano, o Eli e o Marquinhos. Sendo batizado já na adolescência, já com consciência para responder às perguntas que serão feitas e que são fundamentais para demonstrar a todas as pessoas a nova vida que ele está vivendo, e eu passarei a fazer algumas perguntas para você agora. Tá bom, Pedro? Pedro, você reconhece ser Deus o Senhor da sua vida, o Criador de todas as coisas e aquele que mantém e sustenta a sua igreja? Você reconhece? Sim. Você aceita o Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, como Senhor da sua vida, o único caminho capaz de levá-lo na direção do Pai? Sim. Você abre o seu coração para a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, de tal forma que assim, Pai, Filho e Espírito Santo estejam sempre presentes, orientando, cuidando, velando e guiando a sua vida? Sim? Sim. Você reconhece que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja fundada por Ele mesmo e sua representante na terra, capaz de te conduzir por um bom caminho na direção de Deus? Você reconhece? Você reconhece que a Igreja Presbiteriana Independente é um ramo desta Igreja do Senhor Jesus Cristo e por isso promete amá-la, servi-la e contribuir para que ela seja uma bênção aqui nesta cidade e nesse bairro? Sim. Sim? Eu quero perguntar para toda a igreja agora. Igreja, vocês prometem servir de bênção na vida do Pedro, de tal forma que ele possa caminhar na direção de Deus, e jamais nenhum de nós servirmos de pedra de tropeço, para que ele venha se desviar do caminho do Senhor? Vocês prometem? Sim. Muito bem, Pedro, ajoelhe-se aqui, isto, muito bem, muito bem. Pedro, filho da graça, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós agora, Pai, colocamos diante de Ti a vida do Pedro,
E pedimos a Deus que o Senhor possa acolhê-lo e recebê-lo, tendo escrito o seu nome no livro da vida. Segura firme e sustenta, para que ele possa sempre caminhar contigo de mãos dadas com Jesus Cristo, o unigênito, com Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, com Jesus Cristo, aquele que nos leva até ti. Cuida e abençoa a vida do Pedro, em nome de Jesus, amém. Convidar a Estela agora para vir aqui à frente, se somar aqui ao Pedro. Nesse momento que nós chamamos de pública profissão de fé. O que é a pública profissão de fé? Em Mateus, no capítulo de número 10, o Senhor Jesus diz assim: e todo aquele que confessar diante dos homens a mim, eu também o defenderei diante de Deus, né? Portanto, a profissão de fé é esse ato voluntário em que homens e mulheres, já a partir da vida da adolescência e na vida adulta, manifestam no mundo físico, natural e também no mundo espiritual que pertencem ao Senhor Jesus. A importância da pública profissão de fé é tornar pública a todos que pertencemos a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. A pública profissão de fé, ela, para além das características eclesiásticas e institucionais que ela traz também, a partir de hoje, o Pedro e a Estela se tornam membros da nossa igreja, dotados de direitos e deveres. Mas muito mais do que isso, são acolhidos no povo de Deus, no time de Deus, e passam a fazer parte do time de Deus aqui, nesta igreja do Senhor Jesus Cristo, na IPI da Vila. Portanto, como é uma pública profissão de fé, preciso fazer algumas perguntas para vocês, e eu espero que vocês respondam afirmativamente a todas elas, tá bom? Vocês reconhecem a Deus como o Senhor da vida de vocês, o Criador de todas as coisas e o Senhor da igreja? Vocês reconhecem Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Deus vivo, aquele que veio a esse mundo, e entregam as suas vidas a Deus por causa de Jesus Cristo? Vocês reconhecem a ação do Espírito Santo de Deus na vida de vocês e permitem que o Espírito Santo de Deus seja o orientador, o guia, e desperte em vocês o dom e o talento capaz de contribuírem com essa comunidade? Vocês reconhecem que a forma como o Senhor Jesus Cristo escolheu para que o seu povo se estabelecesse é a comunhão vivida pela igreja? Reconhecem? Vocês reconhecem que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a IPI da Vila, é um ramo legítimo da Igreja do Senhor Jesus Cristo e, portanto, prometem amá-la, servi-la e contribuir para que ela possa ser uma bênção nessa comunidade, nesse bairro e nesta cidade? Prometem? Muito bem. A igreja, vocês prometem abençoar, orar e contribuir na caminhada de vida e de fé desses irmãos que são recebidos, e em momento algum servirem de pedra de tropeço para que eles venham se desviar, mas contribuírem para que eles caminhem firmes com Deus? Vocês prometem? Sim. Muito bem, eu quero convidar o presbítero Marcos para vir aqui ao meu lado e fazer esta oração nesse momento, nesta oração em que nós acolhemos e recebemos estes irmãos como membros da nossa comunidade. Quero convidar você a ficar em pé e, com a imposição de nossas mãos, abençoarmos a eles. Louvamos o Teu nome, Senhor, por mais um dia na Tua casa, momento de alegria, Senhor, que estamos recebendo em pública profissão de fé o Pedro, a nossa irmã Estela.
Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor, fortalecendo a fé no coração deles, meu Deus, revestindo seus corações de graça, de misericórdia, Senhor. Pai, que a Tua igreja, Senhor, a IPI da Vila, Senhor, possa acolhê-los, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, com muito amor, com muito carinho, Senhor, estando sempre à disposição dos irmãos, ó Deus, em fortalecê-los e em caminhar com eles, Pai. Que o conselho desta igreja, o pastor desta igreja, Senhor, em nome de Jesus, possa servir de direcionamento do Senhor, ó Pai, na vida deles, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a inspiração do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, Pedro, Estela e Raine, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Eu quero convidar nossos irmãos presbíteros para darem um abraço nos novos membros da nossa igreja, representando a nossa igreja. E depois, lá no momento de comunhão, vocês também terão a oportunidade de abraçá-los. Ao conselho, peço que fiquem aqui comigo ainda. Vamos ter a ministração da ceia neste momento. Isso, dona White, obrigado. Muitos de nós viemos à fé protestante, reformada, tendo origem do catolicismo. A Igreja Católica, ela tem nas suas ordenanças 7 sacramentos, que são os sacramentos que acompanham a vida de um católico, desde o batismo, seu nascimento, até a extrema-unção, né, quando ela vai ser apresentada no momento da morte ao Senhor. Mas nós, reformados, temos 2 sacramentos apenas, que são aqueles sacramentos que foram instituídos pelo Senhor Jesus e aqueles sacramentos que Ele nos orienta que nós o fizéssemos em memória dEle até que Ele retornasse. É o sacramento do batismo, há pouco tivemos o batismo do Pedro, e agora o sacramento da ceia do Senhor. Façam isso em memória de mim, disse o Senhor. Não se esqueçam de mim. Digam sempre a todas as pessoas o que eu fiz por cada um de vocês. E a razão pela qual a Estela e o Pedro e todos nós estamos aqui nesta manhã é porque um dia o Senhor Jesus Cristo, na cruz, se ofereceu em nosso lugar, oferecendo o seu corpo simbolizado pelo pão, derramando o seu sangue, aqui simbolizado pelo suco de uva, pelo cálice. Ao oferecer-se em nosso lugar, Jesus Cristo possibilitou um caminho de volta para o Pai. O Senhor Jesus ofereceu a mim e a você a oportunidade de, apesar de quem somos, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, nós podemos, de maneira misteriosa e graciosa, nos encontrarmos com Deus. Quando nos encontramos com Deus, nos encontramos com o nosso irmão. Essa é a razão pela qual essa mesa não é um momento apenas em que somos direcionados para o alto,
mas é o momento em que somos direcionados um para o outro. Somos direcionados a olharmos para o lado, para quem está sentado do nosso lado, para quem caminha com a gente, para quem comunga com a gente, para quem almoça com a gente, para quem toma café com a gente, para quem vive a vida que nós escolhemos viver de serviço a Deus, servindo através da igreja. A mesa do Senhor Jesus é o ápice da comunhão, ou essa palavra que aprendemos hoje durante a mensagem do reverendo José dos Passos, é o momento, o ápice da koinonia, é o ápice desta experiência com Deus. Por isso nós rememoramos tudo isso, porque a cada vez que nos lembramos do Senhor Jesus e do seu sacrifício, reafirmamos os nossos vínculos e os nossos votos com Deus, e reafirmamos os nossos vínculos e os nossos votos de comunhão como igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou do pão, partiu e deu graças dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Comam dele todos vocês e façam isso em memória de mim. Depois de terem comido do pão, o Senhor também tomou do cálice e deu graças dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebam dele todos, porque todas as vezes que vocês comerem do pão e tomarem do cálice, estarão rememorando a mim. Pão e cálice, muito mais do que um mero simbolismo, é a certeza que nós temos da presença viva e espiritual do Espírito de Cristo aqui neste lugar, nos abençoando. E eu quero pedir que você fique em pé mais uma vez, pedir para que o Adriano nos leve a Deus mais uma vez em oração, consagrando as nossas vidas e estes elementos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, como cumprimento de fé e de memória e lembrança do Senhor, nós fazemos agora oração por esses elementos, ó Pai. Senhor, que esses elementos, ó Pai, venham nos trazer, ó Pai, edificação, ó Deus, santificação e a consciência, a lembrança do Teu ato na cruz, que nos justifica e nos purifica, Senhor. Que cada um de nós aqui, Senhor, possa receber com fé, ó Pai, nesse ato de sacramento e santificação em Cristo, Senhor Deus, na memória de Ti, Jesus. Nesse momento celebramos a Ti, Senhor Jesus Cristo, oramos assim, em nome do Pai, amém. Vocês podem se assentar, e nós vamos fazer diferente hoje, tá bom? Vocês vêm até a mesa aqui para serem servidos. Os presbíteros ficarão dispostos aqui. A gente começa por aquela ala, depois a gente vem para a ala central e depois, por fim, esta ala mais à direita, tá bom? E assim todos nós participamos da ceia do Senhor. Participando da ceia do Senhor, você pode retornar ao seu lugar, ficar sentado. O ministério de louvor, logo após a ceia, pode tomar o seu lugar à frente, para que a gente termine o nosso culto, como é de praxe no 31 de julho, cantando o hino O Pendão Real, tá bom? Participemos todos da ceia do Senhor.
Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela oportunidade que temos de participarmos da ceia do Senhor. A minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Você que está aqui conosco, não vai embora. A gente vai lá para nossa... Eu escutei alguém, eu não me lembro quem, falou assim, nossa área gourmet. A partir de hoje só vou chamar de área gourmet também. A nossa área gourmet, né? Onde nós vamos ter um almoço comunitário, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito gostoso para vivermos como igreja, em amor e em comunhão. A minha gratidão a Deus pela presença da Eliana e do reverendo José dos Passos. Deus abençoe a vida de vocês, continuem sendo bênção nas nossas vidas. Meus irmãos, continuem orando pela nossa igreja, continuem participando e se voluntariando para todas as nossas iniciativas de trabalho, para todas as iniciativas de trabalho e de serviço que nós temos. Essa igreja precisa do voluntariado e do serviço de cada um de vocês, para que a gente possa ser uma bênção aqui nesse bairro. Essa sempre é a minha oração, abençoar esse bairro, assim como um dia muitos de nós que aqui está e que moram nesse bairro, foram abençoados. Nós precisamos abençoar outras pessoas. Participe, se envolva, para que a nossa igreja possa ser verdadeiramente uma bênção. Amém? Vamos ficar em pé, encerrar o nosso culto, louvando a Deus com o hino, um pendão real. Logo após o hino, oração final e bênção pelo reverendo José dos Passos. Pendão real vos entregou, rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defender, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, ensomados já os densos batalhões do grandioso usurpador, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, que receio sente no seu coração, que fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Oremos. Pai Santo e Eterno, muito obrigado pela oportunidade de ter estado na Tua casa, na Tua presença, junto com os Teus filhos. E agora, Senhor, que retornamos para os nossos lares, dá-nos a Tua bênção, vá conosco, Deus, e nos ajude, ó Pai, a vivenciar mais uma semana de jornada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós Te agradecemos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
A comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês agora e para sempre. Amém, Jesus.